Olá pessoal, mais um dia no caminho de Santiago de Compostela. Hoje, nosso quarto dia de peregrinação. Hoje, como no primeiro dia em que subimos os Montes Pirineus, bateu aquela ansiedade em função do grande desafio que também terei hoje. Trata-se da subida ao Alto del Perdão, ou o Alto do Perdão, que fica a cerca de 1000 metros de altitude, um grande desafio para todos os peregrinos. Lá em cima foi erguido um grande monumento em estrutura metálica que retrata a peregrinação rumo a Santiago de Compostela. Outro ponto alto de hoje será a nossa chegada a Puente la Reina, famosa por sua ponte que deu nome à cidade. Em Puente la Reina, o caminho nos reservou um momento muito especial que você vai ter a oportunidade de curtir ao final do presente vídeo. Buen caminho! Andar de bicicleta por aí afora exige um pouco de sacrifício do ciclista para acessar os locais necessários. E não é só aqui no Brasil, na Espanha também. Aqui em Pamplona, fiquei hospedado em um albergue no centro da cidade. Fiz a reserva antecipadamente pela internet e não dei conta de que o albergue ficava no quarto andar de um edifício. Minha preocupação era com a bicicleta. No site informava que havia local para a guarda da bicicleta. Só não imaginei que precisaria colocá-la no elevador, mas faz parte da peregrinação. Pamplona é a capital da comunidade floral de Navarra e sua população fica em torno de 350 mil habitantes. A região metropolitana ocupa uma área de 439 km². Daí a dificuldade para retornar ao caminho, apesar de bem sinalizado. A cidade foi fundada há 74 anos antes de Cristo pelo general romano chamado Pompeu. Muitos peregrinos optam por não pernoitar em Pamplona, preferem ficar em um pequeno pueblo denominado Sisu Maior, logo após Pamplona. Na saída, acabei por me desviar do caminho, mas em compensação conheci uma fortaleza do século XVI chamado La Ciudad, que, além de um grande parque, abriga inúmeras atividades de lazer. Pater familias res universorum donare provincias ius apostolorum Jacobus Iscariot. Até que enfim, lá estão eles, os peregrinos, sinal de que estou novamente no caminho. Primus ex apostolis, martir Hierosolis, Jacobus egregio, sacerdotes martirio. O primeiro pueblo, Sisu Menor, e uma bela igreja, Igreja de São Emétrio. Uma entrada para pedir proteção pelo dia. Deus aianos, primus
San Andes, mas se encontrava fechada. Seguindo um pequeno trecho pela rodovia, já estamos na trilha de terra com muitas pedras soltas e depois uma área de pasto para animais cheia de ondulações. Pneu da bike era o que faltava. Vou fazer esse atalho aqui. A bicicleta estava bem carregada pelo excesso de bagagem que trouxe para o caminho. Em uma área para descanso dos peregrinos, vi um par de botas deixado próximo a um banquinho. Aproveitei para deixar igualmente alguns utensílios do vestuário para que alguém que tivesse necessidade pudesse pegá-los, como também para diminuir a bagagem que ainda me trazia muitos transtornos. É isso, vamos subir o Morro do Perdão, pagar, ser perdoado pelos pecados. Olha a trilha aqui, muito ruim hoje, mas a gente chega lá, até lá em cima. Brasil, viu? Sei. É. Eu fiz. Esse é o primeiro que nós fazemos? É. Eu fiz um pequenenito no Brasil. Tem um circuito da Europa. É uma região que é dominante de imigrantes alemães. Aí tem aqueles casarões, estilo e tal, né? Eles fizeram, dá 300 quilômetros. Isso, já a turma faz em uma semana. Mas eu de férias fiz só 2 dias. Aí só fiz 70 quilômetros. Mas conheci, né? Vamos lá. Mas vão vocês no ritmo que eu já sou velho. Aí devagarinho. Trocamos algumas ideias e depois seguimos adiante.
essa altura, um sol muito forte já passava do meio-dia. Resolvi então almoçar nesse pequeno pueblo. Essa trilha vai nos levar ao Alto do Perdão, que é uma das elevações bem respeitadas pelos peregrinos. Acho que o nome da montanha deve-se ao enorme sacrifício que se faz para obter o perdão dos pecados. Essas pedrinhas soltas são bem propícias a escorregos, principalmente quando se está empurrando uma bicicleta com 2 alforjes ainda bem pesados. Todo cuidado deve ser dispensado para que uma queda não leve a interromper a peregrinação. Da trilha, começamos a enxergar cada vez mais próximas as torres de energia eólica que ficam em cima de toda a montanha do Perdão. Na medida que eu vou desprendendo esforço para alcançar o topo do monte, começo a lembrar de um casal que encontrei na saída do último pueblo, morador da localidade, que sugeriu seguir pela carreteira, uma vez que o caminho era muito difícil, principalmente para quem fosse transitar de bicicleta. Mas o caminho é por ali. E por ali eu teria que seguir para realmente estar fazendo o caminho de Santiago. E outro fator, pela rodovia, eu não viria o famoso monumento aos peregrinos no Alto del Perdão. Depois dos Pirineus, essa elevação foi a mais difícil. E já perto de Santiago, ainda encontraria por vir o Cebreiro, também famoso pela sua grande altitude e dificuldade. Uma parada próxima a uma plantação de girassóis para fazer umas fotos e hidratação. Não podia demorar muito, pois o sol já começava a castigar. Dum pater familias res universorum donare provincias ius apostolorum Iacobus Hispanias lus illustrat morum primus ex apostolis martir Hierosolis Iacobus egregio saceres martirio. Enfim, eis as famosas esculturas de ferro, representando uma fila de peregrinos e animais de carga em sua peregrinação.
Fascinante a sensação de estar aqui, no Alto do Perdão. É um momento ímpar do caminho de Santiago de Compostela. Vale sim, vale muito a pena. Monte do Perdão, um dos pontos altos do caminho de Santiago de Compostela. Nesse terceiro dia, chegamos ao Monte do Perdão. É uma área muito elevada, uma área que para vir de bike é traumática, mas chegamos lá, né? Devagarinho a gente vai chegando. Quando cheguei, não havia nenhum peregrino no local, mas em pouco tempo começaram a chegar os peregrinos e bicigrinos. Aí nos enturmamos para fotos e diálogos sobre as dificuldades até chegar ao alto. Feitas fotos, mais um povoado ao pé da montanha e uma igreja, mas igualmente encontrava-se fechada. Segui em frente e eis que chego a Puente la Reina. Já no albergue, que ficava bem na entrada da cidade, fui orientado onde guardar a bike. Era ao lado de varais de roupa, lá já havia uma dezena de bicicletas. E para minha felicidade, a gentil hospedeira deu-me a dica acerca de um concerto aos pés da ponte por volta das 19 horas. Depois de me instalar e almoçar, segui para o local. A Ponte la Reina deve seu nome a uma rainha, esposa de Sancho Garces III, Earl Maior. A reina Dona Maior, segundo consta, foi ela que mandou construir a ponte sobre o rio Arga para facilitar a passagem dos peregrinos. O evento era uma grande festa. Havia música, vinhos e sanduíches vendidos a €1 cada produto. O vinho era servido em uma bonita taça de vidro e todos se acomodavam no gramado bem à beira do rio Arga, bem debaixo da majestosa ponte. A apresentação foi maravilhosa, um cenário belíssimo com o pôr do sol por trás das montanhas, com reflexo nas águas do rio. Tudo perfeito, não poderia haver nada mais gratificante
depois de um dia de sol forte, desafios e cansaço intenso. Amanhã continuarei minha pedalada.